Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje é dia 22 de junho de 2026. Quero trazer uma palavra do Senhor para o teu coração. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que ainda não curtiu e não se inscreveu, deixe o seu like, compartilhe. Escreva nos comentários qual é a fortaleza que hoje você enfrenta. Aleluia. E creia que Deus tem todo o poder para destruir. Amém? Você crê? Aleluia. Quero deixar uma palavra para o teu coração que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3 e 4. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, embora nós andamos na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Aleluia. Irmãos, Paulo está dizendo que embora nós vivamos num mundo físico e humano, a nossa luta, ela não é segundo a força humana. Paulo está dizendo que a batalha espiritual não se trava com armas físicas ou estratégia humana. Paulo está dizendo que essas batalhas espirituais nós enfrentamos com armas espirituais que têm poder em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Entenda que não é com a força do seu braço. Entenda que não é com afronta humana. Entenda que a sua luta espiritual, a sua batalha espiritual se vence com arma espiritual. É jejum, é oração, é boca no pó, é clamor na madrugada. Entenda que Deus, Ele é poderoso para destruir toda a barreira espiritual, emocional na sua vida. Paulo está dizendo que fortalezas como dúvida, orgulho, engano, hábitos que te impedem de estar na presença do Senhor, Deus tem poder para destruir. Entenda que todo sentimento que vem contra a palavra do Senhor que te impede de avançar, Deus tem poder para destruir. Entenda que todo medo, toda frustração, todo desânimo, Deus tem poder para destruir. Entenda que tudo que vem contra a tua vida, contra a tua família, Deus tem poder para anular. Luta espiritual vence com arma espiritual. Deus está dizendo, eu já te dei autoridade. Usa essa autoridade dentro da tua casa. Se submeta ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, você crê nesta palavra? Deixa nos comentários, no momento, qual é a batalha que você está enfrentando. Deus, Ele é poderoso. Entenda que a tua vida espiritual, meu irmão e minha irmã, exige dependência de Deus. Entenda que a todo momento nós precisamos estar vigilantes contra as astutas ciladas do nosso adversário, porque ele anda ao nosso derredor, tentando nos destruir a todo momento. E não se trata, meus irmãos, de confronto físico, mas sim de transformação interior e renovação da mente. Deus quer mudar você por completo. Deus quer te ensinar a vencer, a ter uma vida plena. Meus irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo diz que Deus é a fonte de paz. E Paulo está dizendo que Deus é o único que pode realizar por completo a obra de santificação em nós. Mas não somente na alma e no espírito, mas sim também no corpo. Deus, Ele quer que nós tenhamos o corpo, a alma e o espírito irrepreensíveis, sem manchas, até Jesus voltar. Mas essas fortalezas nós só vamos vencer diante do Senhor quando nós entendermos que nós precisamos depender de Deus, pois só Ele pode vencer Satanás. Entenda que Deus tem todo o poder. Lembre-se que a verdadeira batalha cristã é espiritual.
e que em Deus nós temos autoridade para derrubar fortalezas que se levantam contra nós e também contra a verdade e a obediência ao Senhor. Entenda a importância da fé, da oração, da palavra de Deus na vida do cristão. Entenda que muitos estão cativos, aprisionados, porque não tem constância na presença do Senhor. Enquanto nós vivermos superficial na presença do Senhor, nós vamos ficar vulneráveis aos ataques de Satanás. Mas Deus está dizendo: ei, você tem estratégias na sua mão, você tem ferramenta, você tem armas espirituais para vencer. Deus está te capacitando, Deus quer te ensinar a guerrear. Entenda que a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Talvez neste exato momento você está me ouvindo e está passando por dificuldades no teu casamento. Talvez você está pensando que o teu marido, a tua esposa é teu inimigo. Mas entenda que Satanás, ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele só quer destruir a vida daqueles que servem ao Senhor. Mas em Efésios, Paulo está dizendo no capítulo 6, no versículo 10 ao 12, se fortaleçam no Senhor e no seu poder. Vistam-se da armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Entenda, você está tentando lutar em batalhas espirituais usando a força dos seus braços. Entenda que tudo isso que você está enfrentando é espiritual. O medo, a frustração. Entenda que Deus, Ele tem poder para derrubar hoje essa fortaleza que se levantou dentro da tua casa, no teu trabalho, no teu ministério. Mas que você precisa depender do Senhor, se posicionar verdadeiramente. Entenda que você precisa orar, buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, se submeta ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Entenda que o Senhor, Ele tem poder para mudar a tua vida, mas você precisa querer. Você precisa vencer as batalhas espirituais. Você precisa usar as armas espirituais que o Senhor colocou nas nossas mãos. Só assim nós vamos vencer as batalhas, as afrontas, as perseguições. Só assim nós vamos ficar firmes diante do Senhor. Oh, aleluia! Nesse exato momento eu sei que tem pessoas passando por batalhas emocionais, aleluia. Pessoas que estão aprisionadas, aleluia. Deus, Ele é especialista em curar, restaurar, aleluia. Deposite a sua fé neste Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso para te ajudar a vencer, para te ajudar a prosseguir. Aleluia. Eu costumo dizer que nós somos como um copo. Talvez você está cheio de tanta decepção, de tanta mágoa, de tanta frustração, que está a ponto de sofrer um colapso mental. Deus, Ele pode te salvar, te restituir, te restaurar. Mas entrega hoje essa fortaleza diante do Senhor. Deus, Ele tem poder para te ajudar a guerrear, a vencer as guerras emocionais que você tem passado, os conflitos internos que ocorrem na sua mente, fazendo com que você tente a todo momento se auto-sabotar. Meu Deus, aleluia. Você que está me ouvindo neste exato momento,
que está passando por mágoas, tristeza, angústia, se sentindo fracassada, sem ânimo, sem força. Entenda que o Senhor é contigo. Entenda que o Senhor tem poder para te salvar, para te restaurar, para trazer paz na sua casa. Entenda que o Senhor é poderoso para mudar a sua história. Agora não é tempo de parar, aleluia. Agora é tempo de marchar. Agora é tempo de você se posicionar, mulher, dentro da tua casa. Agora é tempo de você se posicionar no teu ministério. Agora é tempo de você se posicionar no teu casamento. Agora é tempo de você se posicionar na presença do Senhor. Entenda que Deus é poderoso para mudar essa situação e quebrar todo esse mal que está na tua vida. Eu apresento a tua vida diante do Senhor. Apresento a tua casa, a tua família diante do Senhor. Você que está me ouvindo, que está pensando em parar, Deus é poderoso para mudar a tua vida, mudar a tua história. Entenda que a nossa guerra, ela é uma luta, é uma batalha invisível, que nós precisamos ter vigilância e pedir para o Senhor discernimento. Muitos não estão tendo discernimento para discernir aquilo que está enfrentando. Talvez Deus esteja falando com você através de sonhos, de visão. Peça ao Senhor sabedoria para saber lidar com o que você está enfrentando. Pois Satanás, ele é astuto. Peça ao Senhor estratégias para que você venha a aprender a batalhar, a vencer as batalhas que você está enfrentando. Peça força, peça ao Senhor sabedoria, peça discernimento. Meus irmãos, eu vou contar um testemunho para vocês. Eu estava passando por um período de frieza espiritual. Mas não é porque eu não lia a palavra, não é porque eu não orava, não é porque eu não jejuava. Eu estava passando por uma batalha muito forte. Algo que eu nunca tinha passado antes. Uma batalha que eu não tinha enfrentado. E eu até pensei que estava com depressão. E eu orava ao Senhor, pedia para que o Senhor me mostrasse o que estava acontecendo. Pedia para que o Senhor abrisse os meus olhos, mas nada acontecia. Até que um dia o meu esposo disse que teve uma visão onde eu estava deitada na minha cama e ele via como se sombras em forma de morcego ou demônios, eu creio que eram demônios, eles vinham na minha direção, atacando a minha mente. Meu esposo teve essa visão e quando ele falou para mim aquilo, o Senhor fez eu discernir o que estava acontecendo. Eu estava enfrentando uma fortaleza espiritual maligna. Mas eram ataques um atrás do outro, porque o meu esposo via vários desses bichos vindo na minha direção. E todos atacavam a região da minha cabeça. Mas na mesma hora o Senhor me deu discernimento para entender que aquilo ali era na minha mente. E eu fui para o joelho e comecei a clamar, pedindo para que o Senhor me ajudasse. Passou-se uns dias, eu tive um sonho, a qual eu era perseguida por muitos demônios. Só que esses demônios, eles eram em forma de zumbis. E o Senhor me fez entender que esses demônios estavam sugando a minha vitalidade, a minha unção. Estavam me enfraquecendo diante do Senhor, porque no sonho não era um, eram muitos, eu não tinha para onde correr. Exatamente como o meu marido descreveu. Eram tantos que vinham para cima de mim. Mas o que eu fiz? Eu levantei uma oração de guerra. Porque o Senhor, Ele nos dá estratégia. E naquele momento, eu comecei a clamar e pedir para que o Senhor me desse discernimento para orar sobre
esse ataque que eu estava enfrentando. E Deus, ele me surpreendeu de uma forma maravilhosa. Porque o Senhor, ele nos dá estratégia, meus irmãos. Quando nós pedimos, quando nós dependemos dele, ele nos dá sabedoria para enfrentar as batalhas e nos ensina a guerrear. E eu comecei a orar e eu fui tomada pela presença do Senhor e comecei a orar em línguas. A Bíblia ensina que nós devemos orar em espírito. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar em línguas porque ela nos edifica. Irmãos, eu fui tomada de uma glória, de uma presença do Senhor. E eu pedi para que o Senhor me libertasse daquele mal. Irmãos, foi tão forte o mistério com Deus, a libertação, que eu cheguei a vomitar. Entenda que nós temos ferramentas em nosso favor. Deus me deu o livramento. Irmãos, eu tive uma melhora instantânea. Aquele mal saiu de mim na mesma hora. Irmãos, eu estava como alguém depressiva. Mesmo orando, mesmo buscando ao Senhor, eu não tinha ânimo para nada. Se dependesse de mim, eu não tinha força nem para sair da minha cama. Entenda, existem ataques que são malignos. Entenda que nem tudo é doença física. Entenda que tem batalhas que são emocionais e espirituais. Eu deixei esse testemunho para você entender que vai ter batalhas que você vai enfrentar que são espirituais. Irmãos, na mesma hora que eu comecei a orar, eu nem sei quanto tempo eu fiquei na oração, mas eu orava clamando. Era uma oração de guerra. E eu senti a libertação daquele mal, porque foi algo que melhorou instantaneamente. Eu senti o mal sair da minha vida. Entenda que nós temos ferramentas em nosso favor. Talvez você que está me ouvindo está sem força, sem ânimo. Entenda que o que você está passando talvez seja uma fortaleza maligna. Entenda, se você está cuidando do teu corpo, se você está cuidando da tua mente, mas você continua cansado, desanimado, pensando constantemente em desistir, parar, entenda que é espiritual. Deus me trouxe até aqui para te mostrar que existem fortalezas que não são naturais, e sim espirituais. Entenda que o mundo espiritual, ele se movimenta. E o Senhor me trouxe até aqui para te dizer que você pode vencer em Cristo Jesus. Eu já passei tantas experiências, mas essa que eu resumi para os irmãos foi algo que me impactou muito. Foi a primeira vez que eu usei a autoridade que o Senhor me deu para autolibertação. Deus sempre me usou para libertar, curar outras pessoas. E ali eu pude ver que nós limitamos o poder de Deus em nossas vidas. Porque a autoridade que Deus colocou na tua vida é para você usar também na tua vida. Às vezes nós achamos que a autoridade que o Senhor colocou nas nossas mãos é somente para usar para os outros, em prol da igreja, mas ela também serve para usar na tua vida, dentro da tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu casamento. Receba esta palavra no dia de hoje. Coloque em prática aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida e derrubar as fortalezas de Satanás. Quero deixar esta palavra para você no dia de hoje. E peço para que você se inscreva no meu canal. Deixe os seus comentários, as suas dúvidas. Me faça perguntas, eu quero interagir com você. Estou aqui para te ajudar, a te ensinar a batalhar e vencer as fortalezas, as batalhas espirituais que você está enfrentando. Nós temos Deus em nosso favor que peleja pelas nossas vidas. Se você me ouviu até o final, deixe seu like, se inscreva no meu canal.
São palavras simples, mas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Deus, Ele é especialista em quebrar fortalezas malignas, a libertar cativos, oprimidos. Não existe, meu irmão, minha irmã, nenhum cenário que Deus não possa mudar. Entenda que você tem armas em teu favor. Talvez você só não esteja sabendo como usar. Mas receba esta palavra no dia de hoje. E que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.